da mesa de setembro vai ser sobre relacionamento. E é um tema que eu já venho trabalhando ele um tempinho, é sempre um tema recorrente nas sessões individuais. Muito difícil vir alguém que não quer trabalhar sobre relacionamento, que não quer falar sobre relacionamento, ou que não tenha problemas de relacionamento. Então é o mês de setembro, vai ser sobre relacionamento. E aí eu pensei a gente fazer um bate-papo sobre isso e promover uma limpeza através de uma meditação, enquanto eu vou fazendo envio de reiki. Aí eu convido vocês a fazer essa meditação durante o envio de limpeza dos nossos antepassados, que é limpar esse cordão, essa união que nós temos. Por que relacionamento? Por que às vezes é tão difícil se relacionar com o outro? Na verdade, assim, tudo que chega até nós nos pertence. E o outro é somente um espelho daquilo que temos em nós. Então a gente vê aí tantas pessoas com dificuldades de relacionamento, e quando a gente assimila e a gente interioriza que o outro é somente um espelho de quem eu sou, a gente começa a ver a situação de forma diferente. Tem meu sogro, muito querido, a gente se dá super bem. Já brigamos bastante também. E eu lembro, assim, de um tempo atrás, alguns anos atrás, eu comentar aqui em casa, né, com meu marido, do tipo, meu Deus do céu, Deus me livre de ser casada com alguém igual ele. Gente, que homem mandão, porque tudo tem que ser do jeito dele, porque ele que dá a última palavra, ele quer mandar em todo mundo, porque se não for do jeito dele nunca tá bom, porque ele que fala mais alto. E aí quando a gente vai se olhando pra dentro, e a gente começa a construir esse caminho do autoconhecimento, e quando eu me deparei com a lei do espelho, quando eu fui estudar o Ho'oponopono, que fala bastante disso também, que eu falei, olha, tudo que eu falava dele, eu tenho em mim. E aí eu comecei a me observar. E observar as minhas atitudes com a minha família na minha casa. E eu não era diferente. Eu também sou mandona, eu também gosto das coisas do meu jeito, eu também quero dar a última palavra. E aí eu fui olhar e falei, olha só, como a vida é muito sábia. Muitas vezes a gente não se percebe, mas a vida muito sabiamente coloca no nosso caminho pessoas, aquelas que a gente aponta o dedo e fala, fulano é assim. É o nosso espelho. E a atitude daquela outra pessoa às vezes incomoda tanto a gente, e a gente começa a pensar que tipo, é aquilo que eu tenho em mim. É aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. E claro que esse processo é um exercício, né? E esse primeiro passo, para quem já chegou nesse passo, para quem entende que o outro é um espelho de quem nós somos, eu peço para que se olhe para isso sem julgamento. E não só sem julgamento, mas que olhe para isso de uma forma muito amorosa e muito gentil. Porque reconhecer os pontos de melhoria que nós temos é o primeiro passo. Porque quando eu me percebo no outro, eu paro primeiro de cobrar que o outro seja diferente. Porque eu entendo que ele é como é. E aí eu começo a receber do outro. E num segundo momento eu entendo que eu tenho a oportunidade de escolher diferente, de escolher agir diferente. E aí tem dois princípios, duas ferramentas que eu queria compartilhar com vocês sobre a Cabala, que é muito interessante, que fala assim, o caminho da gente chegar à luz a primeira ferramenta é pausar. Que é sair daquele piloto automático que normalmente nós estamos. E o que é esse piloto automático? É quando uma pessoa fala A e você imediatamente reage com B. Que é de onde normalmente surge todo tipo de conflito do relacionamento. Porque eu quero que o outro seja como eu imagino que ele tem que ser. Eu quero que o outro tenha as atitudes que eu acho que ele deve ter. Aquilo que no meu ponto de vista é melhor. Então eu não pauso. Eu nunca pauso. Eu sempre reajo. Né? Se você está dirigindo e alguém te dá uma fechada, muito provavelmente você responde, você xinga, você grita, você dá uma buzinada. Ou às vezes você não faz nada, mas você interioriza aquela raiva porque o outro te fechou no trânsito. É uma outra forma de reação. Quando a gente guarda as coisinhas ali, mesmo que a gente não fale nada, mas a gente fica ruminando aquilo na gente, também é uma forma de reação.
Essa primeira ferramenta fala sobre a gente sair desse piloto, que é a gente conseguir pausar. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque a gente está tão acostumado a estar nesse piloto automático, e você conseguir exercitar, é um músculo mesmo, sabe? É um exercício diário, de você não reagir no primeiro momento. De você falar somente quando você conseguir falar com gentileza. Você vai conseguir fazer isso todas as vezes? Provavelmente não, porque somos humanos e estamos na condição de humanos. Sou casada, tenho filho adolescente. Algumas vezes, né, a gente tem atritos. Ele não quer obedecer, eu quero que ele faça alguma coisa, enfim. E aí, algumas vezes eu consigo pausar. E eu consigo respirar, não reagir e falar somente quando eu consigo falar com gentileza. E outras vezes eu começo a gritar e bater boca com ele. E tudo bem também, porque ainda é a minha condição humana. Mas hoje em dia com um pouquinho mais de consciência, sabe? De tentar sempre seguir por este caminho da pausa. E a segunda ferramenta que eu quero até hoje compartilhar com vocês é a ferramenta da oportunidade. Quando eu consigo pausar em frente a um conflito, seja o relacionamento, a natureza que ele for, com o filho, com o marido, com o chefe, com o namorado, com os pais, com os avós, não importa a natureza do relacionamento. Se eu consigo pausar antes de reagir, eu consigo olhar para aquilo como uma oportunidade. Sabe quando a gente faz às vezes as nossas preces e a gente pede, por exemplo, para que Deus nos ensine, Deus Criador, né? Forma como vocês preferirem, que a gente pede para que nos ensine a ser tolerantes, a ser mais pacientes. A forma como ele vai fazer isso é colocando pessoas desafiadoras no nosso caminho. Então, muitas vezes, essa pessoa que você pode ter uma dificuldade de relacionamento, que às vezes sempre vira um bate-boca, é a resposta da tua prece, por ser mais tolerante, por ser uma pessoa mais paciente. Mas a gente só reconhece essa oportunidade se a gente pausa, se a gente não reage, se a gente já não parte pro bate-boca. Então, por isso que é um exercício de pausar, observar, entender que o outro é o outro e olhar o outro com tal gentileza a ponto da gente entender que ele está fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem e soltar esse controle. Porque quando a gente fica na disposição de estar errado, de estar errada, quando a gente solta o controle sobre o que o outro deveria fazer, ou como o outro deveria ser, a vida vai ficando muito mais leve. Porque não tem a necessidade de estar certo. E aí eu começo a dar espaço do outro ser quem ele é. Eu dou espaço para que o outro seja da forma como ele deseja ser, com o que ele sabe ser, com as ferramentas que ele tem no momento para ser. E se eu não exijo do outro, se eu não exijo que o outro corresponda às minhas expectativas, eu crio motivos para ter conflito. E quando ainda assim um conflito ocorrer, se eu coloquei em prática aquele músculo de pausar, eu começo a perceber no outro a oportunidade que ele é. E aquela pessoa com quem mais eu tenho conflito, é para aquela pessoa que eu tenho que olhar. Porque aquela pessoa está me mostrando tudo que eu tenho em mim. E como eu posso lidar com aquilo. E o que eu preciso trabalhar em mim no meu caminho da evolução. Não que isso vai me fazer ser melhor que o outro, porque somos iguais. Mas eu consigo me trabalhar internamente. E quando eu me transformo, quando eu trabalho em mim, o mundo à minha volta muda. E a vida fica muito mais leve. E muito mais gostosa de ser vivida. Sem tantos conflitos. E aí, como esse é um tema recorrente, né? Que normalmente as pessoas trazem para as sessões, eu acho que é um tema bem bacana para a gente trabalhar na próxima sessão de mesa. Não tenho ainda a data certinha, mas vai ser agora para setembro. E eu recentemente li um artigo sensacional, gente. Um artigo não, desculpa.
um livro que eu indico para todo mundo. Chama O Grande Livro do Ho'oponopono. É um livro fantástico, fantástico. E foi através desse livro que acabou me levando a desejar estudar as constelações familiares, porque até então eu não tinha esse intuito, né, de estudar as constelações. E uma parte do livro fala sobre um conceito chamado psicogenealogia, ou psicofisiologia. Acho que é psicofisiologia, se eu não me engano. Ele fala sobre as memórias que a gente carrega no nosso corpo, no nosso DNA, nas nossas células. A gente carrega memórias de até 7 gerações passadas. E aquilo me despertou uma curiosidade de entender mais como isso funciona. 7 gerações passadas são 256 pessoas da nossa família. Quanta gente! São 256 pessoas com as suas crenças, com os seus julgamentos, com os seus medos, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas formas de se relacionar, e que de alguma forma toda essa informação está aqui no nosso corpo, gravada nas nossas células. E a gente vai passando essas informações para as próximas gerações. Então olha como é importante a gente também identificar esses padrões essa repetição, esse padrão, esse ciclo, né, que algumas famílias repetem. E aí até o livro ele conta, por exemplo, de uma filha que se divorciou na mesma idade que a mãe tinha se divorciado, do pai que brigava com o filho do mesmo jeito que o avô brigava com o pai. Como a gente vai repetindo esses ciclos, e às vezes, muitas vezes, de forma inconsciente.